Som. Boa noite, gente. Boa noite, igreja. Quantos estão com calor aqui essa noite? Ó, conversa com a Fabiana, questão de ventilador é ela que cuida dessa parte, viu, gente? Quem deseja um ar-condicionado aqui? Levanta a mão. Escuta aí, Fabiana, pega a visão. Brincadeira, gente. Glória a Deus. Gostaria de agradecer os visitantes, né? Quantas pessoas novas aqui, parentes. Eu acho que a maior alegria de um pai e de uma mãe é ver seus filhos juntos, né? Buscando a Deus. Enfim, eu acho que não tem dinheiro que pague, recompensa que pague esse privilégio de estar junto com a família buscando a Deus. Amém? Então, vocês que vieram a primeira vez, moças, muito bem-vindas. Amém? Irmãos, antes de eu ministrar a palavra, gostaria de dar uns recadinhos. Olha o refresco do seu Deus, é bom demais. Aleluia. E disse Deus: é chuva que vocês querem? Amém? Vocês estão me ouvindo direitinho no fundo? Tudo certinho? Irmãos, lembrando que às quartas-feiras tem o culto às 20 horas aqui na igreja. Quinta-feira, intercessão às 20 horas. Aos sábados tem o tempo de mesa dos jovens. Às vezes é na sexta. Ô Gabriel, explica aí, filho, como funciona o tempo de mesa para o pessoal novo que está aqui essa noite. O tempo de mesa é todo sábado. A gente só faz na sexta-feira, quando no sábado tem algum evento muito importante e as pessoas não conseguem ir. Mas é todo sábado, às 8, na casa do James. E é isso aí. Qual que é o horário de começar e o horário de terminar? Começa às 8 e acaba umas 9 e pouco o momento do nosso culto, da nossa reunião. E depois a gente fica junto, passa um tempo junto lá com a galera. É isso aí, gente. Então, jovens, tempo de mesa aos sábados, às 20 horas. Este sábado, não vai ter o tempo de mesa, vai ser na sexta, sábado que semana agora? Vai ser na sexta. E sábado, iremos ministrar na igreja da Pastora Lei do Mardoni em Ribeirão para os jovens. Os jovens que decidirem ir com a gente, procura o Gabriel ou a Laura. Cadê a Laura? Não estou nem vendo a Laura. Escondida ali, ó. Procure os dois e dá o seu nome para eles, para a gente programar o carro ou a van. Amém? Domingo culto. E todas as segundas-feiras tem tempo de mesa também. Por enquanto na casa do Jair, às 20 horas. E na casa do Johninho. Vem cá, Dinei. A gente vai começar um tempo de mesa para casais na Casa do Socorro. Sexta-feira. Amém? Irmãos, não tem como eu explicar como que é o tempo de mesa. É só participando. Então, tem esses 3 lugares. Aos sábados também, na casa da Joyce. Faz 3 semanas que eu não vou lá, mas tá valendo. Ela já me perdoou. Então, tem muitas coisas para a gente fazer, participar. Só se programar e ir. Amém? Agora vamos à ministração da palavra. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em João 4. Gostou, Felipe, do novo visual? É a idade, depois dos 21 anos a gente precisa usar óculos. Irmãos, João 4, versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus.
Nessa noite eu quero compartilhar com vocês um pouco do encontro da samaritana com Jesus. Algumas lições que a gente vai aprender aqui essa noite através desse texto, amém? Então vamos lá. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Versículo 6. Havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água e pediu-lhe a Jesus: dá-me um pouco dessa água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes para mim de beber, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Versículo 11. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que pegar água, pois o poço é fundo. Onde tu podes conseguir água viva? Acaso tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai e chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois já tinha 5 maridos, e esse com quem tu vives não é teu marido também. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós judeus dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar a Deus. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora que nem no monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas a hora está chegando, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois esses que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Irmãos, o texto é grande, mas no final você vai entender que eu precisava compartilhar ele quase completo, né? Boa parte dele com vocês, para tudo aquilo que Deus quer ministrar nos seus corações essa noite. Eu queria que vocês fechassem os olhos por um minuto. Quantos creem que o Espírito Santo está aqui? Amém? Deus, quiser diminuir um pouquinho a chuva por causa do barulho, amém, mas fica à vontade, feche seus olhos. Deixe o Espírito Santo continuar preparando nossos corações para tudo aquilo que Ele preparou para as nossas vidas aqui essa noite, amém? Deus está neste lugar. No teu prazer, e tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno, para teu prazer, e tua vontade é que eu existo. Tu és digno,
só. Irmãos, declara essa canção, declara essa canção. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Aleluia, Espírito Santo de Deus, eu coloco diante de Ti esta mensagem, Pai, que está queimando em meu coração, Senhor Deus. Papai, eu peço a Tua capacitação para compartilhar com a Tua noiva, Deus. Tanto com aqueles que estão assistindo através da live, como aqueles que estão aqui presentes essa noite, Papai. Senhor, abre o nosso entendimento. Espírito Santo, fala aos nossos corações, Papai. Deus, eu Te dou a liberdade de manifestar a Tua glória no nosso meio, em nossas vidas, ó Pai. Que cada um venha sair daqui essa noite renovado, fortalecido e mais apaixonado pela Tua presença, Papai. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, aqui você está conhecendo a história de uma mulher sem identidade. Tanto que a Bíblia chama ela de samaritana. Então aqui fala de uma mulher ou uma senhora que conversou com Jesus sobre algumas coisas que ela estava vivendo, e ali a gente vê que, na verdade, a samaritana representa eu e você, amém? Vamos dizer essa noite que essa samaritana representa eu e você. E os samaritanos eram um grupo religioso que ele tinha conflito com os judeus, naquele tempo de Jesus. Porque os judeus achavam que eles misturavam muito o judaísmo com outras crenças. Muitas crenças eram misturadas. E Jesus, ele acabou, de alguma forma, escandalizando o que as pessoas entendiam de evangelho. Por quê? Porque ele não rejeitava os diferentes. Porque ele não rejeitava os samaritanos. E ele viu algo naquela mulher que ninguém viu. Tanto que a Bíblia fala que ela já tinha tido 5 maridos. E até mesmo o que estava com ela, nem era marido dela. E eu quero que vocês entendam essa noite que tem coisa na tua vida que talvez o teu pai não viu em você, a sua mãe não viu em você, ou talvez você não viu nos seus filhos. Mas aquele que tem olhos como chama de fogo, que olha o mais profundo do teu coração, ele enxergou, amém? A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. Então ele vê, ele enxerga coisa que nós não vemos. E nesse texto aqui eu quero compartilhar algumas lições que o Espírito Santo ministrou em meu coração com vocês. Porque, como eu disse no começo, você representa essa samaritana. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa aí no versículo 4, pode deixar a Bíblia nesse texto. Olha o que ele fala, ó. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Aqui eu já quero mostrar para vocês algo que... Qual era o destino de Jesus, para onde ele ia? Então Jesus, ele sai da Judeia, ele ia da Judeia para Galileia. E existia 3 caminhos para ele ir para aquele lugar. Ele não precisava passar em Samaria, porque geralmente os judeus, eles se desviavam de Samaria, porque eles achavam que aquele povo não era de Deus. Era um povo que era diferente, que não tinha a mesma fé que eles. E aí ele decide passar por Samaria, e no texto aqui fala o quê? Fala que era necessário passar por Samaria. Aqui eu quero passar para vocês a primeira lição que eu aprendo nesse texto. Algumas coisas que vocês viveram até hoje, foi necessário. Irmãos, talvez você já passou por situações de perdas, quebra de relacionamentos, decepções, entre outras e outras coisas, enfermidades, e a gente não entende, não tem como explicar. Mas aqui, da mesma forma que foi necessário Jesus passar por Samaria,
eu acredito que foi necessário vocês passarem por este caminho. Sabe, eu vendo minha vida nesses últimos anos, a gente passou por muitas lutas. A gente vivemos tempo de tribulação, perseguições, manipulações, difamações, e o Espírito Santo sempre ali consolando que injustiças, que isso era necessário para que a gente pudesse viver aquilo que estamos vivendo aqui hoje, amém? Irmãos, se nós não tivéssemos passado por tanta coisa, esses espíritos de manipulação, religiosidade, pessoas que acham que é dono da obra, que é dono da igreja, se nós não tivéssemos enfrentado isso, talvez este ministério não iria nascer, amém? Grandes coisas vão nascer na sua vida através da dor, amém? Então, é necessário. Então, eu não sei explicar. Às vezes fala, pastor, por que eu passei por isso? Eu não sei explicar. Mas no momento certo, o Espírito Santo vai revelar a vocês. Amém? Se ele achar necessário, se ele não achar, amém. Mas eu quero que você entenda que nada foi por acaso e que Deus não perdeu o controle da tua vida e que Ele não deixou de te amar. Porque às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente planeja. Você acha, Deus errou comigo, Deus me abandonou, Deus não me ama, eu acho que é porque eu fiz algo de errado. E não, a Bíblia fala o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas boas e ruins vai cooperar para o teu bem, amém? Então lá na frente você vai entender, não hoje, e não através de mim, mas através do próprio Espírito Santo, amém? Então essa é a primeira lição que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Então, você não precisava passar por aquilo que você passou. Você não precisava viver tantas coisas ruins que você viveu, mas foi necessário. Glória a Deus. Então vamos lá, não quero perder tempo. Segunda coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração, sobre este encontro de Jesus com essa samaritana. Olha só o que fala o versículo 10, quem tiver com a sua Bíblia aberta. Jesus responde a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar a água, o poço é fundo, onde tu podes conseguir esta água viva? Então aqui, Jesus, ele olhou para aquela mulher, ele não viu a identidade dela, mas ele encontrou dentro dela uma sede insaciável. Uma mulher que tinha uma sede insaciável e que fazia de tudo para preencher aquela sede, fazia de tudo para preencher aquele vazio, para transbordar dessa água, e nada dava certo. Sabe, teve momentos na minha vida que eu falei: meu Deus, eu tenho uma boa casa, eu tenho uma boa família, mas parece que alguma coisa aqui dentro ainda não foi completo, falta alguma coisa. E hoje eu entendo que Deus, ele deixou dentro de você um vazio, que ninguém pode preencher esse vazio, somente águas vivas. Somente o Espírito Santo vai poder preencher esse vazio. Dentro de você existe um reservatório que precisa ser saciado através do Espírito Santo. Por isso que às vezes a gente manda mensagem: gente, oportunidade de você se encher do Espírito Santo, assim como o teu quarto, quando você vai orar, assim quando você lê uma Bíblia, quando você toca um instrumento para Deus, só você e Deus. Então, na verdade, dentro de nós, dentro de vocês, existe esse vazio, e tem um propósito, esse vazio, que é ser cheio das águas vivas, amém? Então Deus, ele já viu dentro de vocês uma sede, e ele quer saciar essa sede, assim. Glória a Deus. E aí a mulher, no versículo 15, ela fala assim: a mulher lhe pediu: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, né? Jesus ofereceu uma água que ela nunca mais ia ter sede. E na verdade, o que Jesus nos oferece todos os dias é essa água que vai saciar a sua sede. Irmãos, essa mulher aqui, ela tentava preencher o vazio dela com homens. 5 maridos ela já tinha tido, e o sexto que ela tinha era um amante, não era nem dela.
Quantos estão entendendo? Porque ela estava tentando saciar a sede dela com coisas dessa terra. Irmãos, o mundo é ilusão. O mundo é ilusão. Quanto mais você se alimenta do mundo, mais vazio você vai ficar, porque esse vazio só é preenchido com o Espírito Santo. E as pessoas precisam entender isso. Por exemplo, a gente fala assim, poder e fama. Todo mundo vai almejar ter poder e ter fama, ser conhecido. Isso é natural do homem. Só que você vai ver lá na frente que pode olhar para as pessoas. Muitas delas, quando você dá poder para ela, o que ela faz? Você já viu quando uma pessoa não é nada, não é ninguém, de repente ela fica milionária, ela fica famosa, poderosa. E aí você fala assim, nossa, aquela pessoa não é mais humilde, aquela pessoa não é mais do jeito que ela era. Isso não é porque, é porque o poder subiu na cabeça dela, a fama, o dinheiro. Não, porque na verdade, o poder e a fama só revela aquilo que já está dentro do coração da pessoa. Amém? Dá poder ao homem e ele vai revelar quem ele é. E da mesma forma, né, uma vez eu falei isso, a Socorro falou assim, James, mas essa frase também tem outra parte. Tira poder do homem que você vai ver quem ele é. Já viu essas pessoas que acham que é dono de tudo, que manda em tudo? Aí de repente, Deus tira algo dela. Irmãos, ela vai se revelar quem ela é. Tudo isso devido ao vazio que ela tentou preencher com coisas que jamais vai matar a sede dela. Amém? Então a samaritana tentou no prazer, e ela não conseguiu saciar a sede dela. Já estava no sexto marido, e continuava vazia, continuava buscando água. Ela continuava arrumando fontes para saciar a sede dela. Mas agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual que é o assunto principal que Jesus estava falando com essa samaritana? Para vocês pensar. Pastor, simples. Olha que Jesus falou para ela, vai, versículo 16, chama teu marido e volta aqui. Confessou ela, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido. Tal, porque ela teve 5 e o sexto não era dela, né? Então aqui tudo indica que ela estava falando sobre um problema emocional que ela tinha. Não parece que é isso que ela estava assim, mais preocupada? Ou tudo indica que ela estava falando do problema conjugal, problema emocional. Mas a verdade é que aquela mulher estava falando de adoração. Sério, pastor? Na verdade aqui ela estava falando de adoração. Porque biblicamente falando, o adultério de Deus, quando você adora um Deus que não é o verdadeiro, você está em adultério. Então Jesus, ele estava ensinando a samaritana sobre a importância dela ser adoradora. É a mesma coisa que Jesus falasse assim para ela, olha, você já adorou 5 tipos de deuses. Você já adorou o Deus do dinheiro, você já adorou o Deus da fama, o Deus do poder, você já adorou, agora você adora o Deus da religião. E esse é só um amante, porque o teu Deus é o soberano Deus, é o Criador dos céus e da terra, amém? Ele é o verdadeiro Deus. Então Jesus estava ensinando para ela sobre adoração. E todo ser humano tem a necessidade de adorar alguém. Todo ser humano tem a necessidade de adorar algo palpável, visível. E é tremendo, porque a forma da gente adorar a Deus, você precisa ter fé, porque você adora um Deus que você não viu, um Deus que você não vê, como você vê a pessoa que está do seu lado de carne e osso. Então essa samaritana tinha que entender que a adoração era muito mais do que um local. Olha só o que fala no versículo 20. Nossos pais adoravam sobre este monte. Olha o que ela fala para Jesus. Ela está falando de casamento, de repente ela muda a conversa. Ela fala assim no versículo 20. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós judeus dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus à mulher, mulher, podes crer-me,
está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, você vai adorar o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Olha o que Jesus está falando para ela. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23, olha só. Mas está chegando, e de fato já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois estes são o que o Pai procuram. Então Jesus aqui está falando sobre adoração. Ele olha para o coração da samaritana. Ele não quer saber qual o pecado que ela está na prática, o problema emocional que ela tem. Sabe por que ele não está preocupado com isso? Porque ele sabe que se ela adorar o verdadeiro Deus, todas as áreas da vida dela vai ser colocada em ordem, amém? Então, quando a gente adora o verdadeiro Deus, todas as áreas de nossas vidas vão ser colocadas em ordens. E eu falo, hoje a gente tem um problema. Às vezes o Deus que as pessoas adoram é o dinheiro. Quantos gostam de dinheiro? Eu gosto. O problema não é ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro te tem. Quando você se torna escravo do dinheiro, que você vive em função do dinheiro, você não tem mais tempo para buscar Deus. Você não tem mais tempo para se relacionar com a família. Você não tem mais tempo para ir na igreja. Você não tem mais tempo para entrar no teu quarto e orar. Então esse era um Deus, esse era um amante. Aí tem os outros amantes aí fora. Mas tem um, irmãos, que as pessoas precisam ser libertas. E esse é o mais difícil, que é o Deus da religiosidade. A gente acaba adorando não o Deus, mas a religião. Líderes. E isso precisa ser quebrado aqui dentro. Sabe? Quantas pessoas conheceu o Deus de Paulo? Aquele Deus que estava ali entre outros deuses. Eles olham ali aquele Deus desconhecido que nem nome tinha ali. Aquele era o verdadeiro Deus. Então quando a gente adora o verdadeiro Deus, as coisas na nossa vida vai fluindo. O vazio do nosso íntimo vai sendo preenchido. Quantas pessoas que me falam, pastor, eu não consigo ser feliz. Pastor, eu não consigo, parece que aqui dentro tem um vazio. Pastor, meu casamento, meu marido, falta alguma coisa nele. Meu filho não muda, meu filho falta alguma coisa. Irmãos, vai adorar a Deus. O que está te deixando triste e abalado é a falta de adoração ao verdadeiro Deus. Quebre esse espírito de religiosidade que a gente muitas vezes entra. É muito bom você estar aqui no culto. É muito bom você estar num tempo de mesa, ou numa célula, num grupo familiar. Mas aonde você está, você precisa adorar o verdadeiro Deus. Amém? Vamos continuar o texto. Olha outra coisa que Jesus viu no coração dessa samaritana. Versículo 27. Neste ponto chegaram aos seus discípulos e admiraram de que ele estava conversando com uma mulher. E todavia ninguém lhe perguntou, que queres saber? Ou, por que falas com ela? Ninguém questionou Jesus, porque ele estava conversando com uma samaritana. Isso para a religião do judaísmo era um pecado, era algo muito grave. Porque ele estava conversando com pessoa de outro ministério, de outra placa de igreja, de outra seita, de outra religião. E os religiosos veem isso como algo grave. Sabe, irmãos, eu tenho amigos, colegas espírita, testemunha de Jeová, adventista, metodista, irmãos. Isso não vai mudar quem eu sou e qual Deus que eu adoro. Isso não vai mudar quem você é e qual Deus que você adora. E aí Jesus olha para essa mulher, olha o que ela faz. Versículo 28. A mulher então, depois que ela entende quem é Jesus, ela deixou seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens. Então a mulher, quando ela teve um encontro com Jesus ali, quando ela entendeu quem ela deveria adorar, quem era esse Jesus, ela vai lá, ela deixa o cântaro e vai para a cidade falar desse noivo, vai para a cidade falar de Jesus. Ou seja, deixar o cântaro significa você estar com um coração em arrependimento. Irmãos, a gente precisa se arrepender.
Se arrepender daquilo que muitas vezes fizemos, que mais que entristecer a esposa, mais que entristecer os filhos, mais que entristecer as pessoas, é entristecer o Espírito Santo. Sabe? Às vezes vem algo, nossa, eu vou fazer isso aqui, eu vou falar isso, aí vem, peraí, o Espírito Santo vai ficar triste, porque o Espírito Santo tem sentimento, amém? O Espírito Santo, ele sente, ele chora, ele intercede, ele consola. Então quando você entende isso, então ela largou o cântaro ali, ela deixou o cântaro ali, a vasilha que ela ia tirar água do poço, que ela ia levar água, ela deixou ele e foi embora, ou seja, ela se arrependeu. Então eu não sei qual cântaro você tem que deixar essa noite para trás, sabe, eu não sei qual cântaro. Mas eu faço isso porque eu tenho motivo, eu faço isso porque falaram de mim, eu faço isso porque meu marido é isso, minha esposa é aquilo. Irmãos, esquece esse cântaro da autojustificativa. Eu fiz porque eu errei, eu falhei. Então a gente precisa largar esse cântaro. Quer ver? O cântaro do desânimo. Pastor, por que você não quer mais buscar a Deus? Por que você não quer ir na igreja? Estou desanimado, minha vida não vai para frente, está tudo errado. Você tem que entender, pastor, eu trabalho, eu tenho família. Às vezes, eu vou no culto. Não, eu não vou no culto, eu moro longe, quebrou meu carro, né? A Jarcia quebrou o carro. Irmãos, eu vou falar isso aqui, não é para vitimismo não, porque eu não tenho problema nenhum de estima. Mas eu lembro que, quando a gente estava no começo da conversão, e que a gente por um tempo ficou sem carro, só que a gente tinha uma sede de Deus dentro de nós. Eu falava, nossa, vai ter culto domingo, tem célula na segunda, na época era célula, né, Fabiana? Aí a gente pegava a bicicleta, eu tinha uma bicicleta branca, é Monark? Eu não sei se o Levi já tinha nascido, não, né? Eu lembro que a gente ia para o culto, eu colocava a Fabiana na bicicleta, colocava a Laura, colocava a Yasmin, às vezes a Tauana já pegou carona com a gente, o Wesley também já pegou carona com a gente, e a gente ia para o culto. Eu saía de lá do Primavera, ia lá no Mozart, na casa da Socorro, e a gente vinha para o culto. E de segunda-feira, a gente deixava as crianças lá na Socorro, no Mozart, e vinha aqui no CDHU da célula. Então, eu não, quando alguém justifica os motivos, eu fico assim, falo amém, né? Mas eu sei que existe um preço a ser pago, mas a gente precisa saciar a nossa sede de Deus, e a gente precisa entender que nada pode roubar aquilo que a gente tem, o nosso comprometimento que a gente tem com Deus, amém? Pastor, se eu faltar no culto eu vou para o inferno. Não é sobre isso. Às vezes você tem que orar, você fala, nossa, hoje eu vou ter que trabalhar mais cedo, não tem meia hora para mim orar. Por quê? Porque eu vou ter que trabalhar o dia inteiro, de noite. Irmãos, a gente precisa largar esse cântaro da autojustificativa. Posso continuar? Tem vários cântaros, o do medo. Talvez você tenha medo de se entregar para Deus. Você fala assim, nossa, será que eu vou gostar? Será que eu vou me adaptar? Será que não é chato ser cristão? Será que não é chato ser apaixonado por Deus? Será que não é chato essa nova vida? Então esses cântaros precisam ser colocados no altar aqui essa noite. Eu não sei qual cântaro que você tem que deixar. Eu sei que essa samaritana largou dela e foi pregar o evangelho. E o último cântaro que eu quero compartilhar com vocês, olha o versículo 28. A mulher então deixou seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Essa mulher tinha algo que eu sei que vocês têm. Irmãos, vocês poderiam nesse momento estar em casa. Passa Faustão ainda, não sei, assistindo Faustão. Silvio Santos ainda faz programa? Eu estou sendo sincero, eu não... Faz? Não. E aí eu acho que eu estou ficando um pouco mais jovem, mas vamos lá. Mas vocês decidiram estar aqui essa noite. Sabe por quê? A samaritana, ela tinha um coração disponível. Ela saiu deixando o cântaro dela, ela esqueceu a vida emocional dela, ela esqueceu os problemas dela, ela foi para a cidade falar do testemunho do Deus
que ela conheceu e que ela ia passar a adorar. E a Bíblia fala ali, se você for continuar o texto, que toda a cidade se converteu. Irmãos, Deus não quer usar pessoas capacitadas, Deus quer usar pessoas disponíveis. Você entende que tem pessoas que só você tem acesso, tem pessoas que só você tem influência, tem pessoas que o Maurício conhece que eu não conheço, e Deus pode usar ele para de alguma forma tocar no coração daquela pessoa, sabe? Então a gente precisa ter esse coração disponível. Largar o cântaro é o quê? É você pagar o preço para compartilhar dessa água viva com as pessoas que Deus colocou no teu caminho. Irmãos, não sei se vocês têm noção de quantas pessoas nesses últimos 5 minutos morreram sem conhecer Jesus, estão no inferno. Eu tenho que falar, eu tenho que ser sincero. Quantas pessoas que talvez por uma palavra tua teria seu destino mudado. Aquela samaritana, ela resgatou uma cidade porque ela estava disponível. Não é sobre falar bonito, senão eu nem ia estar aqui. Não é sobre ser intelectual, não é sobre ter uma teologia, mas é sobre compartilhar da água viva que você recebeu com as pessoas aí fora, amém? É sobre isso. Eu quero que vocês saiam daqui essa noite transbordando dessas águas e compartilhando com as pessoas aí fora, porque quanto mais você adorar a Deus, mais embriagado do Espírito Santo você vai ficar, amém? Outro dia eu comparei, né, parece um pouco loucura, e eu acho que foi a primeira ministração, e uma segunda, eu perguntei, quem já viu alguém bêbado, ou já ficou bêbado, bem bêbado mesmo, pessoa bebinha ali, embriagada. Irmãos, você pode bater nela, beliscar ela, você pode fazer o que você quiser com ela, mas ela está tão bêbada que ela não está sentindo nada. E quando a gente está embriagado do Espírito Santo, isso acontece com a gente. As pessoas podem falar de você, podem te chutar, podem te beliscar, podem fazer qualquer coisa contra você, mas você não vai sentir, porque você está tão embriagado do Espírito Santo que nada mais importa. Amém? Nada mais vai importar, porque a Bíblia fala que Deus está à procura de adoradores que adorem em espírito e em verdade. Por que Ele está falando que adora em verdade? Porque muitas vezes a gente adorou, além do Deus errado, a gente adorou de mentira. A adoração precisa ser verdadeira. A adoração não é sobre sentir. Tem gente que fala assim, eu fui no culto, pastor, não senti nada. Eu fui no culto, pastor, o Dinei pula, o Dinei treme, eu não tenho reação. Irmãos, você não precisa sentir, você só precisa crer que você recebeu. Você sentir, glória a Deus, mas se você crer que Deus está derramando sobre sua vida essa noite uma água viva, você vai sair daqui embriagado, amém? É esse o desejo do coração de Deus para as nossas vidas. Eu poderia terminar aqui, mas eu preciso compartilhar esse versículo que queima meu coração também. Além de adoradores, os olhos de Deus estão procurando adoradores, que adorem Ele em espírito e em verdade. Mas os olhos de Deus estão procurando também, não precisa abrir a Bíblia, Ezequiel 22:30, olha só o que fala. Busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer a muralha em torno da cidade, alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse, e se prontificasse a ficar na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não viesse a destruído. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Irmãos, você precisa se colocar na brecha pela tua casa. O Espírito Santo vai mostrar para vocês aqui pessoas que você vai ter que se colocar na brecha por elas. A gente precisa se colocar na brecha. Ezequiel fala que ele procurou ali, ele procurou alguém que se colocasse na brecha para aquela cidade, e ele fala que ele não encontrou uma pessoa.
E aqui essa noite, eu não sei se tem 50, 60, eu não sei quantas pessoas estão aqui, quantas estão me assistindo. Mas, em nome de Jesus, que Ele não encontre só uma, mas que Ele encontre 100 pessoas no nosso meio. Se coloca na brecha. Talvez a tua esposa está mais fraca que você. Talvez o teu marido está fraco. Talvez os seus filhos. Mas você precisa se levantar e se colocar na brecha. Sabe o que é se colocar na brecha? Já viu que às vezes na fechadura está a chave ali, tira a chave, não tem um buraquinho ali, uma brecha, ou a porta está meio aberta? Você vai se colocar naquele lugar, para não deixar o inimigo ver, para não deixar os dardos do inimigo tocar em sua família, para não deixar os dardos do inimigo tocar em sua casa. Então se coloca na brecha da sua casa, da sua família, e das pessoas que o Espírito Santo tem colocado no teu caminho. Às vezes vai ser pessoas que vocês nem gostam, pessoas que fazem o mal para você, mas se Ele te pedir para se colocar na brecha, obedece. Amém? Então aquela samaritana, ela se coloca na brecha por aquela cidade, ela se coloca na brecha por aquele povo. Irmão, vocês acham que aquele povo era legal com ela? Imagina a samaritana passando, por mais que era o povo dela, ali aquela lá, ó, não para com homem nenhum. Olha aquela mulher lá, ó. Vixe, que lá não vale nada. E aí quando ela conhece a água viva, ela se coloca na brecha por aquelas pessoas que apedrejavam ela. Isso é o Evangelho. Socorro fala, né? O que a gente quer compartilhar com as pessoas aí fora hoje, não é mais uma religião, mas é o verdadeiro Evangelho. Eu sempre falo que ele é simples, não é que ele é pobre, mas que é algo que é muito fácil de entender, mas que precisa ser praticado. Precisa ser praticado. Então, não é sobre ter uma multidão de gente na igreja. Glória a Deus que já tem uma multidão. Não é sobre isso. Mas eu tenho essa convicção, que os olhos do Senhor encontrou em você algo que identifica com essa visão que Deus nos deu, de pregar o verdadeiro Evangelho. Porque senão você não estaria aqui essa noite. Amém? Ah, pastor, eu vim porque me convidaram. Quem te convidou foi só uma ferramenta do Espírito Santo para você estar aqui essa noite. Mas você veio porque Ele te trouxe, e eu acredito que Ele tem algo para nós juntos. Entre eu e o Valdir, entre eu e vocês, entre eu e a Fabiana, Thalita. Aleluia, Thalita. Thalita é uma adoradora, irmãos. Eu estava ali perto dela enquanto ela estava adorando. Sabe quando você sente? Eu falo que não tem que sentir, mas eu senti. É como se um arrepio dela, algo quente vinha sobre mim através da adoração dela. Isso é o Espírito Santo. Talvez do teu lado tenha um adorador. Do outro lado tem alguém que vai se colocar na brecha por essas pessoas. Eu gostaria que vocês ficassem em pé, pessoal do louvor. Feche seus olhos agora. Deus tem águas vivas para nós aqui essa noite. Ele já derramou, mas Ele tem mais. Começa a orar do teu jeito. Eu não sei se você ora na mente, se você ora em línguas, eu não sei. Eu só quero que do teu interior venha fluir rios de águas vivas. Enquanto o louvor canta essa canção, deixa fluir esse rio. Há um rio de Deus neste lugar. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. Isso é boa. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui.
atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Aleluia. Adore a Deus, sabe? Fala com Ele agora. Deixa seu cântaro aqui essa noite. Deixa seu cântaro. A rio de águas vivas querendo fluir dentro de você. Deus está derramando águas vivas dentro de você. E do teu interior vai fluir rios de águas vivas. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Tu és Santo, ó Deus. Somos de outros reis, jogados ao chão, até meu coração eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus
Santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Aleluia. Irmãos, você que deseja, fica com os olhos fechados ainda, eu tenho mais 2 minutinhos. Você que deseja receber uma oração, fique só com a sua mão levantada, com os olhos fechados. Não quero constranger ninguém, não vou chamar aqui na frente. Eu quero que o pessoal da equipe que está aqui, dos obreiros, vai até você e ora por você. Eu peço para vocês que é da equipe, que é do ministério, Casa do Pão, sai do seu lugar, ora por essas pessoas que estão de mão levantada, ou por aquelas que Deus colocar no teu coração. Enquanto isso, continue adorando a Deus. Tenho mais 2 minutinhos, deixa o Espírito Santo usar vocês.
Aleluia. A tumba vazia agora está. O céu te adora, clama tua glória. Citaste Vive está. És invencível, És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo nome está. A morte venceste, Que rompeste a tumba a vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste ressuscitaste e vives. És invencível, és Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. teu É o reino, tu é a glória, mais de todo o nome está. Aleluia. Espírito Santo, nós somos gratos a Ti, a Tua misericórdia para conosco, a Tua presença aqui no nosso meio. Espírito Santo, eu coloco diante de Ti cada vida que está aqui essa noite, Deus. Tudo aquilo, Pai, que de alguma forma tem tentado secar o poço do coração dos Teus filhos, que essa noite venha jorrar águas vivas, ó Deus. Águas vivas sobre cada vida que está me ouvindo e que vai me ouvir. Águas vivas sobre nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor encontre em nós adoradores, que o Senhor encontre em nós pessoas que se colocam na brecha por essa cidade, por essa nação e por este planeta, Deus. Que a Tua bênção esteja sobre cada vida aqui representada, Deus. Que o Teu Espírito Santo continue nos fortalecendo. Quantas pessoas estão sedentas pela Tua presença neste momento, Senhor. E nós te pedimos aqui como noiva, visita essas vidas, ó Pai. Leva seus profetas, ó Pai. Leva teus filhos com baldes, cântaros, transbordando, e que essas águas sejam compartilhadas com elas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Deus abençoe a todos. Eu espero ver vocês aqui, ou na quarta, ou no domingo, ou nos 2 dias. E bem-vindo à família Casa do Pão. Amém? Deus abençoe a todos. Dá um abraço em pelo menos 3 pessoas antes de ir embora.